Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sexta-feira, dia 3 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o contexto da liturgia de hoje nos apresenta um forte drama paulino. Isso se não for um dos maiores em sua vida. São Paulo demonstra toda a sua preocupação com todos aqueles que são de sua raça, os judeus. A história bíblica é testemunha fiel de que os primeiros eleitos para receberem a salvação eterna foi a raça dos judeus. Entretanto, a mesma história conta-nos o quanto eles foram ingratos com Deus, pois mesmo com leis divinas à sua disposição, preferiram inventar leis humanas, o que ocasionou em grandes pecados em suas vidas. Em primeiro, não acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Depois, o menosprezo quanto aos ensinamentos de Jesus, que são divinos e todos provenientes do céu. É por esta razão bastante preocupante que São Paulo diz que queria ser segregado em favor daqueles de sua raça. Nesta ótica, além da imensa caridade que emana do coração de São Paulo, ele nos apresenta uma segunda situação, a qual todos os filhos de Deus devem aprender a se tornarem vítimas, assim como foi Jesus. Essa dimensão sacrificial do discipulado, por vezes, é mal entendida ou não percebida por incontáveis fiéis, os quais talvez não tiveram a oportunidade de ter uma boa catequese em sua vida a este respeito. Em primeiro, olhemos para Jesus. Ele é o primogênito de todas as criaturas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com o seu santo sacrifício perfeitíssimo e agradável a Deus Pai, Jesus redimiu a humanidade de todos os seus pecados. Depois dele, temos os apóstolos, que seguiram este mesmo caminho. E por fim, os santos que nos precedem no céu. A história ainda nos conta que muitos outros também seguiram o mesmo caminho do sacrifício e ofertaram-se agradavelmente a Deus para ajudar outras almas a se salvarem. O venerável cardeal Fulton Sheen, em sua obra O Sacerdote Não Se Pertence, se utilizando da passagem bíblica quando São Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 5:24, diz assim: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com todas as suas paixões, com todos os seus impulsos. Ora, diante disso, Fulton Sheen ainda nos pergunta: será que em cada missa nos oferecemos a nós mesmos como Cristo se ofereceu na cruz? Fulton Sheen diz que não podemos separar o que Deus uniu, ou seja, a condição do sacerdócio e a condição vitimária, que em primeiro, obviamente, foi a partir do Cristo. Depois, os apóstolos, e em seguida, do Cristo e dos apóstolos, deveria ser cada cristão, cada um de nós, em todo o decurso da história. Vamos refletir. Quando adoramos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
Será que olhamos ela ao longe, meio que distantes, ou estamos dispostos a participar do mesmo sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Continua o venerável Fulton Sheen. Será que ensinamos o povo de Deus que não devemos somente receber a comunhão, mas também dar algo, né? Lembremos daquela famosa passagem: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos aceitar vida sem dar nenhum sacrifício. A Santa Comunhão nos convida a Cristo em sua vida e também em sua morte. Todos os fiéis não deveriam se esquecer que, ao se tornarem cristãos, indiretamente ou diretamente, estamos pedindo para nos tornar vítimas em favor da salvação de outras pessoas. Religiosamente, é o que São Paulo desejou realizar em sua vida e que, ao mesmo tempo, diante disso, também nos ensina. E para seguir fielmente Jesus, é preciso sacrifício, né? É preciso aquela palavrinha clássica, é preciso parresia, ou seja, seguir a Cristo com coragem de ofertar-se. Hoje no Evangelho, Jesus cura uma pessoa hidrópica em dia de sábado. Para os mestres de leis e fariseus, isto era uma transgressão à lei judaica, pois eles diziam que não se fazia nada em dia de sábado, muito menos curar uma pessoa. Para quem não sabe, a enfermidade de um hidrópico ou edema, né, que pode ser visto como sinônimo dependendo da ocasião e dependendo do diagnóstico médico, é a pessoa que tem retenção de líquidos em tecidos do corpo. Quando a pessoa toca, né, e tem aquele certo inchaço em algumas partes do corpo. E que ainda esta enfermidade ela pode estar relacionada com a insuficiência cardíaca. Notem que Jesus é a fonte de todas as curas, seja do corpo e também da alma. Ao curar tal pessoa de sua enfermidade, Jesus deixa claro que ele está se oferecendo para salvar outras pessoas e não tem nenhum tipo de temor em relação a pressões externas. Ao contrário, ele demonstra com a sua própria vida como os cristãos deveriam agir inseridos neste mundo. Os cristãos devem agir com parresia, com coragem e também ousadia, respeitando sim sempre as leis humanas, mas sem temer as possíveis coações impostas como tipos de pressões. Aliás, como já faziam contra Jesus em seu período histórico. Nesta cena de hoje, no Evangelho especialmente, a cura é realmente um grandioso milagre da manifestação divina na vida daquela pessoa. Mas semelhante a este, também é um grande milagre o que vemos São Paulo dizer na primeira leitura. Ele queria oferecer a sua vida em sacrifício para ajudar outras pessoas. Ou também podemos enxergar como um grandioso milagre, quando vemos o venerável cardeal Fulton Sheen anunciar destemidamente, a toda a humanidade, porque a voz dele ecoou em vários cantos da face da terra. Vemos ele anunciar com parresia, que precisamos aprender a nos unir à Eucaristia e também à morte de Cristo. De fato, creio que somente quando entendermos claramente a nossa condição vitimária, então seremos pessoas totalmente curadas de todas as nossas enfermidades, como por exemplo, foi curado o hidrópico na cena de hoje. Ofereça-se a Jesus Cristo sem reservas e veja o quanto Deus pode também lhe curar. Deus abençoe a você e toda a sua família.